Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Matheus e o nosso objetivo é fazer com que você se aprofunde cada vez mais na palavra de Deus. E olha só, nós estamos iniciando um quadro novo aqui no canal chamado Escolha Certa. Nesse quadro nós vamos falar sobre relacionamento cristão, nós vamos te ajudar a escolher uma pessoa segundo a vontade de Deus, nós vamos te ajudar também a desenvolver esse relacionamento para que ele reflita a vontade de Deus em santidade, que ele glorifique a Deus, que vocês juntos possam caminhar para o altar. E a primeira coisa que eu preciso falar com você, antes de falar de relacionamento, antes de falar sobre escolher a pessoa certa, é que você precisa se tornar a pessoa certa. Antes de procurar pela pessoa certa, seja a pessoa certa. Eu escuto muitas pessoas falando assim: se alguém quer entrar num relacionamento comigo, ela vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Gente, isso não faz o menor sentido, a não ser que você esteja falando de personalidade, a sua maneira de ser, tudo bem. Mas quando você fala de caráter, se você é uma pessoa briguenta, arrogante, uma pessoa que é difícil de lidar, você precisa entender que isso não faz parte da conduta cristã. Se você é um cristão, você precisa ter um coração moldável, você precisa ter um coração ensinável. Se você está pedindo uma bênção para Deus, uma pessoa que seja uma bênção, uma pessoa humilde, uma pessoa que seja disciplinada, que busque a Ele acima de todas as coisas, como você pode pedir por alguém assim, se você não é assim? Você precisa ser o padrão que você está pedindo em oração. Então, se você pede por esses atributos, você precisa buscar esses atributos na sua vida. É muito comum no mundo, principalmente, algumas pessoas que estão com a sua vida toda bagunçada, esperar que o relacionamento seja um fator de transformação na sua vida. Como se a outra pessoa tivesse o dever de ajudar ela a ser transformada. O que nos ajuda a nos transformar, e na verdade o único fator que nos ajuda a ser transformados é o Espírito Santo. Então, nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo para que a nossa vida seja transformada para então entrar em um relacionamento. Olha só, eu tenho alguns fatores, são 7 fatores na verdade, que você precisa desenvolver na sua vida antes de pensar em um relacionamento. Talvez seja um checklist para você ver e enxergar se de fato você está pronto para um relacionamento e se você realmente de fato está desenvolvendo esses fatores na sua vida. Então vamos lá. Primeiro fator do checklist: você de fato já entregou sua vida para Jesus? Você de fato é uma nova criatura? Em João capítulo 14, versículo 21 vai falar: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Depois, nos outros episódios, nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento cristão e esse padrão de santidade. Só que se você não vive uma nova vida em Cristo, se você não foi transformado através de Cristo, se você não nasceu de novo, você não vai conseguir viver esse padrão de relacionamento em santidade. Você vai julgar tudo como legalismo, você vai entender que o padrão de Cristo é um padrão que não existe, não tem como você praticar, inclusive porque o padrão do mundo é muito diferente do padrão dos céus. Aquilo que o mundo está vivendo hoje nos relacionamentos é muito diferente com aquilo que Cristo nos convida para viver num relacionamento cristão. É totalmente diferente. Você precisa tirar da sua mente o que você viveu até agora, o que você viu no mundo, para você entender aquilo que Cristo nos convida para viver. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é se de fato você entregou sua vida para Jesus. E lembrando que entregar sua vida para Jesus não é só ir lá na frente quando o pastor chamou e declarar uma oração. É de fato perceber se existem frutos na sua vida que demonstram arrependimento das suas velhas práticas. Se você de fato aceitou essa nova vida, se você de fato começou a mergulhar nessa nova vida, se você nasceu de novo. E gente, isso é uma coisa que acontece muito dentro da igreja. Às vezes a pessoa, ela não é cristã, ela não tem vontade de viver o padrão cristão, ela está procurando uma pessoa que é cristã, porque ela sabe que o cristão, ele tem um padrão de se guardar, um padrão de santidade, principalmente em relação à fidelidade. Essa pessoa acha que se ela encontrar um relacionamento cristão, vai resolver os problemas dela. Ela não quer se converter, ela não quer mudar de vida, mas ela quer uma pessoa que seja de fato um cristão, porque ela sabe os valores e princípios que essa pessoa segue. Só que você não vai ser uma bênção na vida dessa pessoa, inclusive vai ser uma frustração, e eu te aconselho realmente você entregar a sua vida a Jesus antes de desejar entrar no relacionamento cristão. Esse é o primeiro fator. É a primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa entregar a sua vida totalmente ao senhorio de Jesus. Se existem algumas coisas na sua vida que você ainda guarda, alguns pecados, algumas renúncias que você ainda não fez, você precisa se entregar por completo. Esquece relacionamento, esquece daquilo que você deseja viver nesse sentido amoroso e foca no seu relacionamento com Cristo agora. Entregue a sua vida para Jesus. Depois pense num
relacionamento. A segunda coisa que você precisa analisar no seu checklist é estar vivendo a vontade de Deus. Aí você me pergunta, Mateus, como assim? Primeiro ali falava sobre eu entregar minha vida para Jesus. Então o segundo é a mesma coisa, negativo. Olha só o que diz em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Parece ser muito forte esse versículo. Ele fala justamente que muitas pessoas estarão dentro da igreja, muitas pessoas fizeram milagre, fizeram a obra de Deus, mas não vivem a vontade de Deus. É claro que aqui ele está falando também sobre uma questão de santidade, viver uma vida em santidade, uma vida de obediência, mas existe algo também que você precisa observar. Quando você não está vivendo a vontade de Deus, é muito provável que você esteja vivendo coisas que o Senhor nunca escolheu que você vivesse, seja ela um emprego, seja ela uma faculdade, e você está trilhando por esse caminho e você vai colocar uma pessoa nesse caminho que vai trilhar um caminho que também não era a vontade de Deus. Ou seja, vocês juntos vão trilhar um caminho que Deus não planejou para vocês. Principalmente para você que é rapaz. Entenda você como um motorista de um ônibus. E a pessoa que vai casar com você, essa menina, ela vai entrar no ônibus. Mas como alguém pega um ônibus que não sabe para onde está indo? O motorista não sabe para onde está indo. Enquanto a pessoa está esperando lá o ônibus no ponto de ônibus, ela vê o ônibus vindo, só que não tem nada lá em cima, porque o motorista está confuso. Ele não sabe se vai para frente, se vai para trás, ele não sabe se faz uma faculdade X ou Y, ele não sabe se ele faz tal emprego ou se vai para outra área, ele não sabe de nada. Então você não deve entrar num relacionamento se você ainda não decidiu o que você quer da sua vida, você ainda não entendeu aquilo que você deseja em Deus. É claro que eu não acredito que a vontade de Deus seja algo pré-estabelecida. O meu chamado é viver tal coisa e eu vou viver pro resto da minha vida. Eu acredito sim que o chamado de Deus é algo que vai se desenvolvendo. Mas se você vive todo perdido, se você vive uma vida que você não entende para onde você está indo, para tudo, começa a escutar a voz de Deus e procure entender aquilo que você está sendo chamado para fazer e depois pense em entrar em um relacionamento. Então a segunda coisa que você precisa fazer é entender a vontade de Deus e vivê-la. Não vivendo aquilo que você viu na internet ou vendo aquilo que faz sucesso, viver a vontade de Deus, para que outra pessoa possa junto com você viver também a plena vontade de Deus. A terceira coisa que você precisa colocar na sua lista é que você precisa ser alguém que respeita seu pai, sua mãe ou seus responsáveis. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24 vai falar: deixará o homem, seu pai, a sua mãe e se unirá a sua mulher. Uma coisa que eu sempre aconselho a todo jovem observar quando vai entrar num relacionamento é perceber como aquela pessoa trata o seu pai, sua mãe e os seus irmãos. Sabe por quê? É muito provável que a maneira com que aquela pessoa trata o seu pai e sua mãe é a mesma maneira com que aquela pessoa vai tratar o seu cônjuge. Então é um reflexo. Como você trata a sua família hoje é como você vai tratar a sua família amanhã. É a mesma coisa. Então se você não consegue desenvolver um laço de amor com a sua família, é claro que existem exceções, existem famílias que realmente de fato são problemáticas, mas você precisa ser fiel à sua família hoje. Você precisa olhar para a sua família hoje como uma bênção na sua vida. São os mesmos olhos que você vai olhar para a sua família amanhã, a família que Deus vai te dar amanhã. Então, como você pode pedir para Deus uma família se você não honra e é fiel à família que Deus te deu hoje? Seu pai, sua mãe, seu responsável, seus irmãos. Você precisa ser fiel. Você precisa dar amor para essas pessoas, você precisa amar essas pessoas, sentar, conversar, você precisa refletir a Cristo dentro do seu lar, para que depois você possa refletir a Cristo no lar que o Senhor vai te entregar. Aí a pessoa fala assim, né? Nossa, ela me ama tanto que ela mente para os pais dela para me encontrar, porque os pais dela não me aceitam como namorado dela. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer depois de uns anos contigo? Se ela teve coragem de mentir para os pais dela, criaram, que deram comida para ela, o que ela vai fazer contigo? Então pensa bem, antes de você entrar num relacionamento onde a outra pessoa não respeita os pais, e também você deve ser uma pessoa que honra e respeita os seus pais. O quarto fator que eu acho muito importante é você ter se libertado da carência. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 vai falar: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça,
e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É claro que ele está falando sobre bens materiais, mas o mesmo Deus que pode prover bens materiais, ele também pode prover um relacionamento na sua vida. E às vezes as pessoas vivem desesperadas dentro da igreja procurando por um relacionamento, e quantas pessoas eu já vi entrando em relacionamentos ruins, em relacionamentos dentro da igreja que supostamente era uma pessoa de Deus, mas que se deram mal, porque elas estavam sendo movidas pela carência. Elas deixaram a carência, a necessidade de afeto, de carinho, falar mais alto. Isso geralmente acontece quando existem feridas dentro de nós, feridas que foram talvez abertas na nossa infância ou no nosso passado, de pessoas que não supriram uma carência, uma necessidade que nós depositamos nela, e hoje nós queremos que alguém venha suprir. Você deve primeiramente aprender a viver em suficiência do amor de Cristo. O seu amor deve vir primeiramente de Cristo. Ele deve ser a sua única necessidade. Conheça esse amor diariamente. Que as suas carências sejam depositadas em Cristo. Permita que Cristo venha suprir todas essas carências, todos esses desejos que você tem de atenção, de palavras de afirmação. Deixe que Cristo abasteça a sua alma. Não fique procurando por alguém simplesmente para você se sentir amado. Não fique procurando por alguém que venha suprir essa sua necessidade de carência. Não entre num relacionamento por conta da carência. Entre num relacionamento por conta do propósito. Entre no relacionamento entendendo que isso é um propósito de Deus, que essa outra pessoa vai ser uma bênção na sua vida, que você vai ser uma bênção na vida dessa pessoa, e não porque você simplesmente quer um relacionamento. Quando você busca por um relacionamento para suprir algo interno dentro de você, você está sendo orgulhoso e egoísta. Você está procurando um relacionamento para você, e relacionamento é um ambiente para se doar. Não se busca um relacionamento para suprir algo dentro de nós. Você não deve buscar um relacionamento para outra pessoa te entregar algo. Você sempre deve buscar um relacionamento para você ser alguém que sempre vai doar algo. Esse é o verdadeiro amor. Quinto fator importantíssimo para você observar antes de entrar num relacionamento: tenha maturidade financeira. Você precisa ter maturidade financeira para entrar no relacionamento. Os maiores motivos de contendas dentro de um casamento é a área financeira. E hoje muitos jovens acabam contraindo dívidas na sua época de solteiro por futilidades. Então você já entra no casamento com problemas na área financeira. Resolva essa área da sua vida, tente quitar as suas dívidas ou busque desenvolver maturidade nessa área. Você, principalmente homem, você vai ser o provedor do lar. Eu não estou dizendo que a sua esposa não vai poder te ajudar, mas você tem que ser um exemplo nessa área. Você vai ser aquele que vai organizar essa área financeira. Um erro muito comum que eu vejo muitos casais entrando é, antes de entrar num casamento, já fazendo dívidas enormes por conta da celebração do casamento. E isso é causado por conta de imaturidade financeira. A pessoa não tem condições de bancar uma grande festa de casamento, uma grande celebração, e aí faz uma dívida enorme. A pessoa tá lá, 3 anos de casado, ainda tá pagando uma festa que fez para os outros. Isso é muita imaturidade financeira. Ou até mesmo contrai dívidas por conta de carro, casa, que a pessoa acaba comprando não porque ela desejava, ou porque Deus direcionou ela a isso, mas porque ela tinha imaturidade. Ela acabou fazendo porque ela queria mostrar para os outros, porque ela tinha uma necessidade interna de autoafirmação. Quando você não tem maturidade nessa área, é muito problemático para o casal. Então, comece a desenvolver essa saúde financeira na sua vida. Comece a organizar as suas finanças. Comece a buscar por uma independência financeira. Você que é rapaz, comece a organizar as suas contas. Tente se livrar do máximo de dívidas que você puder. Não fique amarrado em dívidas. Isso pode atrapalhar muito o seu relacionamento futuramente. Busque sabedoria em Deus para lidar com o dinheiro. Sexto fator importante: se liberte de pecados na área sexual. É claro que nós sempre teremos tentações nessa área. É uma das áreas que o diabo tenta nos seduzir, mas você precisa se livrar dos pecados que ainda estão entranhados na sua vida. Mateus capítulo 5, versículo 28 vai falar: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Muitas pessoas acham que depois que entrar no relacionamento as tentações vão diminuir por já ter uma pessoa do seu lado, mas na verdade as tentações vão aumentar e muito. Vai ser muito pior você estar com uma pessoa, porque vocês vão passar por um período em santidade. E como você ama essa pessoa, o seu desejo vai estar totalmente nela, então vai ser muito difícil você suportar as tentações, principalmente se a sua mente está contaminada com a imoralidade sexual, se você ainda é viciado em pornografia, se você ainda tem problemas na área da masturbação. E ainda, se esse problema se perdurar até o casamento, ele pode piorar ainda mais. Então
eu te aconselho, antes de você entrar num relacionamento, a você se libertar totalmente desses pecados, a você buscar em Deus uma libertação, você começar a purificar o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, começar a eliminar essas práticas da sua vida, porque depois que você entrar no relacionamento vai ficando cada vez mais difícil, principalmente para manter um padrão de santidade no seu relacionamento. Você vai começar a ficar com pensamentos impuros em relação a essa pessoa, esses pensamentos vão começar a te assaltar cada vez mais, até você acabar caindo em pecado. Então, se você realmente deseja entrar num relacionamento que vai ser uma bênção na sua vida, se você deseja proteger essa pessoa que talvez você nem conheça ainda, mas pensando que talvez algo que você pode fazer e acabar cometendo com ela pode feri-la profundamente, pode ferir o relacionamento dela com Deus. Às vezes um pecado que você vai induzir essa pessoa a fazer vai fazer com que ela se afaste da presença de Deus. E isso é muito sério, você precisa ter muito temor quanto a isso. É claro que o que um não quer, dois não fazem, mas a santidade é algo que os dois vão ter que ter uma colaboração. Você vai ter que ajudar essa pessoa a viver em santidade, assim como ela vai te ajudar a viver em santidade. Mas se um dos dois estão ainda imersos em imoralidade sexual, a tendência é que vocês comecem a se contaminar com esses pensamentos e essa sujeira no coração. Por isso, se liberte desses pecados, peça ajuda do seu pastor, do seu discipulador, para que você seja liberto. Sétimo conselho, esteja preparado para casar. Relacionamento cristão precisa apontar para o casamento. Biblicamente, não existe a palavra namoro. Esse nosso namoro contemporâneo é uma coisa que nós inventamos, mas biblicamente nós enxergamos sempre um relacionamento que aponta para o casamento, e esse deve ser o nosso padrão também. Nós sempre devemos entrar num relacionamento já visando o casamento. Eu sempre digo que não deve ser muito rápido para que você conheça pelo menos o caráter dessa pessoa, quem é essa pessoa, mas também não pode demorar tanto a ponto de vocês terem tentações muito fortes e vocês não consigam suportar esses impulsos. Por isso você precisa estar preparado para casar quando você já entra no relacionamento. Porque vamos supor que você vai ter um intervalo de 2 anos até o casamento. Se você, por exemplo, tem 14 anos, como é que você vai entrar no relacionamento? Então eu já não aconselho a adolescentes entrarem em relacionamento. A adolescência é para você estudar, você se preparar o seu coração, buscar a Deus. Depois você pensa em relacionamento. Estar preparado para casar é essencial para você não ser pego de surpresa. Ainda mais se você tem planos, por exemplo, para você viajar, você fazer um intercâmbio, você fazer uma faculdade, não pense em casar agora. Se você não pensa em casar hoje, não entre no relacionamento. Vocês só vão sofrer, você só vai fazer a outra pessoa sofrer. Se alguém aparecer na sua vida hoje, você está pronto para casar daqui 2 anos? Não, Matheus, eu quero primeiro fazer algumas coisas na minha vida, eu tenho outros planos, então não pense no relacionamento agora, não faz o menor sentido. Você entende? Esteja preparado para um casamento. Se você não está preparado, não pensa nem no relacionamento agora. Se você está carente, cura essa carência e depois pensa no relacionamento. Bom, esses são os 7 fatores que eu acho essencial para toda pessoa observar na sua vida, se de fato ela está pronta para um relacionamento, se ela é a pessoa certa. Lembrando que é uma caminhada, você precisa ir desenvolvendo todos esses fatores, você precisa buscar se libertar de alguns pecados, você sempre precisa buscar mais maturidade financeira. É uma trajetória, é um caminho que o Senhor coloca à nossa frente para que nós venhamos a prosseguir. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender alguns fatores, que você possa começar a desenvolver essas coisas na sua vida para que você se torne a pessoa certa, para você encontrar a pessoa certa na sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.